gostaria de trazer uma palavra para você neste momento para enriquecer a sua vida. Sou o pastor Nelson e preparei algo do coração de Deus para você neste momento. Primeiramente, gostaria de falar para você que participa conosco na Koinonia como nosso membro sobre finanças, trazer uma palavra, abençoar a tua vida, dizer que a palavra de Deus relata do seu início ao final sobre promessas, sobre finanças e nos ensina a administrar. E a parte que é do Senhor, que não é nossa, devemos trazê-la. Então você que tem seu dízimo, sua primícia e quer ofertar, mesmo não sendo nosso membro, fique à vontade, tenha aí na tela as informações para que você passe seu Pix e seja abençoado sendo obediente à palavra de Deus. Gostaria nesse momento também de orar com você pelos cristãos que estão em países onde não é permitido falar da palavra de Deus. Nem sequer o nome de Jesus pode ser pronunciado. Você que tem curiosidade, puxe lá no site portasabertas.org.br e você vai ter muitas informações. Tem uma escala de países onde a perseguição é severa, onde ela é mais branda, mas muitos países o preço de se definir cristão pode ser até a morte. Então vamos orar comigo. Pai, te damos graças por esses irmãos corajosos que estão em países onde não é possível professar a fé em Jesus e pedimos por eles, pedimos que tu os atenda, que tu seja o provedor para eles de fé, de palavra, de prosperidade, de socorro, principalmente nas suas dificuldades. Nós abençoamos esses irmãos com a poderosa palavra de Deus e ordenamos aos anjos do Senhor que venham em socorro daqueles que estão sofrendo a perseguição mais severa nesse momento. Eu preparei para você uma palavra que tem muito a ver com a minha vida e que fala sobre oração. E gostaria de discorrer algo que traz na Bíblia e tem um versículo que para mim ele é um versículo muito chave, que ele fala para nós, para iniciar esse trabalho, que está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, e que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Palavra poderosa do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, e que traz para nós alguns segredos tão importantes. A oração, o orar, não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar, mesmo que você possa clamar no seu íntimo, no seu interior, quer esteja aí você onde estiver, numa viagem, no seu carro, no seu trabalho, existe um local que é um local mais secreto, onde você pode falar com Deus de uma forma que você não vai esperar nada de outra pessoa que não seja da pessoa do próprio Deus. Então, a oração, se você pegar um bom dicionário, você vai ver que no Antigo Testamento tem mais de 80 vezes o homem falando com Deus ou orando a Deus, esperando algo. No Novo Testamento também, em torno desse mesmo número de vezes, nós vamos encontrar o homem falando com Deus, buscando se aproximar, buscando ter uma vida realmente entregue, conhecendo a Deus, prestando seu tempo a esse fim. A oração, eu posso lhe afirmar com muita firmeza, é algo que muda a nossa vida. Como vamos conhecer um Deus que nós não conseguimos nos entregar a Ele de uma forma completa, de uma forma limpa, de uma forma sem armas, sem armamentos, de uma forma despojada? E a oração tem esse poder. Você pode fazer esse experimento na sua casa,
ou num lugar que você tenha alguma privacidade. E eu digo que você, conversando com Deus, mesmo não conhecendo muito da Bíblia, ou muito pouquinho, Deus vai se ligar no seu esforço, no tempo que você vai dedicar para isso e vai falar com você. Querido, no Antigo Testamento, desde o início, desde o Gênesis já, né, Deus, através de Abraão, atende necessidades, se faz conhecido, porque esse homem chamado Abraão tirou tempo para falar com Deus. Se a gente der um passinho mais atrás ainda, o próprio Adão, como que Deus relacionava com Adão, né? Fisicamente, audivelmente, e vinha na viração dos dias para falar com Adão. Então Deus tem necessidade de comunicar com o homem. E o homem que quer conhecer a Deus vai estabelecer ao longo da sua vida uma comunicação reta e direta a Deus e vai ter resposta. E vai ser atendido naquilo que estiver dentro da vontade de Deus. Como eu falei de início, orar a Deus não é de qualquer forma. Você vai, conhecendo a palavra de Deus, você vai ter uma arma muito poderosa nas suas mãos para saber o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Não adianta você pedir algo que não esteja alinhado com o caráter de Deus, né? Suplicar por você, pela sua família, ou por um povo, que não esteja alinhado com a vontade de Deus. Como vamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Conhecendo a sua palavra, né? Nos despojando de nós mesmos, convidando o Espírito Santo para que ele venha traduzir ou então escrever de uma forma mais alinhada, porque se nós estivermos diante de Deus com as nossas falas, né, mas convidando ao Espírito Santo para orar a Deus, a nossa oração ela vai sem curva, ela vai chegar a Deus, desde que ela esteja sendo sincera, ela vai atingir o coração de Deus. Deus tem vontade, tem desejo de que você fale aquilo que você precisa, de que você clame por aquilo que você ou a sua família, o seu parente ou a sua empresa, os seus colaboradores, né, precisam, ele faz questão que você fale. Ah, mas Deus não sabe de tudo que nós pensamos antes de chegar na nossa boca, ele já sabe sim, mas ele quer que você comunique, que você estabeleça uma comunicação e que você tire um tempo para orar. Ao longo da minha caminhada de fé de 20 anos, eu digo que quantas experiências Deus tem me atendido. Quantas experiências às vezes ele não tem respondido também. Quantas falas, quantos pedidos. Mas até o silêncio de Deus nos ensina que ou aquilo não é uma necessidade para aquele momento, não faria bem, mas até no silêncio nós conseguimos perceber a resposta de Deus para nós. Gostaria de trazer alguns exemplos, né? Comecei com Adão na viração do dia, Abraão, quando ele intercede por Sodoma e Gomorra, né? Que Deus vem para ele através do anjo do Senhor e diz, vou destruir aquelas cidades, e ele começa a fazer uma defesa daquelas cidades. Deus, lá tiverem, mais paz, lá tiverem 50 justos, depois 45, depois 30, depois chega até no 10, e aí ele se desencoraja e somente vê que o plano de Deus, que naquele local não tinha 10 justos sequer, senão Deus não teria destruído. Então, a interação, a oração de súplica, de intercessória, é algo que agrada muito a Deus. É uma das formas que você vai conhecer a Deus, é prestando do seu tempo, talvez um pouquinho a cada dia, né? De uma forma talvez disciplinada, não tendo lugar, não tem um lugar assim que você vai chegar e aqui é que é o lugar que vai dar certo a minha oração. Não, é realmente uma vida toda para você conhecer a Deus e a sua vontade, que vai te dar também uma certeza de quando vem a resposta ou quando não vem a resposta também. Um pouquinho mais à frente, nós vimos Isaac orando por Rebeca, que não podia ter filhos, e Rebeca concebe e tem filhos. Um pouquinho mais adiante, nós vimos Jacó, né?
quando ele engana seu irmão e tem que fugir às pressas, lá naquela passagem onde ele deita sua cabeça num travesseiro de pedra, né, que é uma pedra, e durante o seu sono Deus fala com ele, ele vê os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, então ele acorda e ele vê que ele está num momento tão especial. Então ele firma uma palavra com Deus: se tu me levares e me trouxeres para o lugar onde eu vou, né? Lá com Labão. Ele sabia que a faculdade não ia ser fraca lá com Labão. Então ele firma: Senhor, quando eu voltar, certamente vou te dar o dízimo de tudo que tu me abençoares. Okay. Vamos um pouco mais para frente. Nós vemos, né, Gideão, diante da sua incapacidade, orando a Deus, pedindo sinais, pedindo como fazer, se tendo compaixão de si mesmo, quem sou eu, quem é a minha casa, o menor dos meus irmãos. Quantas pessoas fazem isso? Depois lá na frente, Saul também faz isso, né? Dizendo, antes de ser, quando foi escolhido para ser rei de Israel, que também sou o menor da minha casa e tal. Então o homem ele se coloca às vezes numa condição talvez menor do que deveria, mas Deus conhece o coração, Deus sabe o que nós precisamos verdadeiramente em cada momento da nossa vida, né? Vemos também Jó, né? Depois de passar tudo que passou, sendo dirigido por Deus, ora pelos teus amigos para que eles sejam perdoados e abençoados. Veja só, para você orar, você tem que ter autoridade. Como é que você vai conseguir conquistar essa autoridade em Deus? Sobre enfermidades, sobre falência, sobre confusão que está invadindo o seu lar, sobre a sua empresa que não está indo bem, ou o seu trabalho que não está indo bem. Como? Você vai conquistar a autoridade tendo essa autoridade, tendo intimidade com Deus. E tendo essa comunicação com Deus, essa comunicação é falada e ela é ouvida. Uma comunicação tem os dois lados. É você falar e esperar a resposta de Deus. Falar, a gente fala. Esperar a resposta é mais difícil. Ser atendido, talvez um pouco mais difícil ainda mais. Quantas vezes fui atendido nas minhas orações? Sou atendido até hoje. E quantas vezes também não. E a gente faz o quê? A gente fica triste quando não é atendido, às vezes sim. Às vezes a gente vê que se fosse atendido pelo nosso pedido, teria sido ruim. Continuando, alguns exemplos que eu anotei, né? Sobre homens de Deus que oraram. Olha Isaías, quando ele teve verdadeiramente o encontro com Deus, que tiraram, digamos, o que era o seu suporte, que foi seu primo, que morreu, que era rei de Judá, rei de Israel. Então ele diz: eu vi o Senhor e vi como eu habito num corpo de imundo e tenho uma boca imunda também. Então Deus sara a sua boca e ele passa a clamar e ser o profeta maior do Antigo Testamento, trazendo todas as coisas que aconteceria com Jesus, né? Então, por quê? Porque buscou intimidade com Deus. Você quer intimidade com Deus? Busque em oração. Dedique um tempo da sua vida, de preferência todos os dias. Não precisa muito, 5 minutos, de repente você já consegue galgar grandes posições em Deus e buscar e ter autoridade também. Chegando no Novo Testamento, né? Nem vou falar muito de outras pessoas, mas olha a vida de oração que tinha Jesus, o Mestre, o nosso Salvador. Né? Tirava tempo, subia um monte, convidava os amigos, né? os discípulos para irem orar, né? Deixou um legado de oração maravilhoso. Ensina para nós em Mateus 6, a partir do verso 9, não uma oração, mas uma forma de orar, né? Que fala de um Pai na terra, próximo, e fala de um Deus poderoso no céu, né? E deixa um legado para que nós saibamos que a oração tem importância para a nossa vida. João 17, Jesus me incluiu e te incluiu nessa oração. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele não orou somente pelos que estavam com ele,
Veja lá, seja curioso, abra lá a tua Bíblia, veja em casa, né? Nós estamos, os que ainda virão, todos aqueles que vierem a crer em Jesus, que Jesus é Deus e que tem o Pai e que tem o Espírito Santo, né? Todos que crerem estão incluídos dentro da promessa. Que crerem e terem a mudança na sua vida também. Né? Porque Deus vai te instruir através da sua palavra, através do seu Espírito, como você deve proceder a partir do momento em que você se diz cristão, em que você se vê como um cristão, como um pequeno Cristo. E já indo para o final, você orar sem fé é tempo perdido. Ore com fé. Ore despojado de qualquer manha sua, minha, nossa, né? Tem uma passagem onde Jesus está lá na cruz, que ele vê as mulheres chorando e ele diz: mulher, não chores por mim, antes chore por ti mesma e por vossos filhos. Eu diria para você, nesse momento, não ores, né? Chorar também é importante, mas não ores por mim. Jesus não precisa que nós oremos por ele. Ele deu a sua vida, ele fez o sacrifício perfeito por mim e por você. Não ores por mim, né? Fazendo a minha parte ali, né? Que amo a oração, para te instruir, para te animar. Orai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Mas daí eu te digo, por vós mesmos, por vossos filhos, por vossos pais, você que tem seus pais, por vossos amigos, você que ama seus amigos, pelos vossos colegas de trabalho, pelas autoridades. Ore, porque a sua oração, se ela for dirigida pelo Espírito Santo, se ela for lavrada, se ela for limpa, ela é poderosa para fazer aquilo que o teu coração e a tua alma desejam, desde que esteja alinhada com a vontade de Deus e com o caráter de Deus. Tem um livro que eu li e recomendo, um livro bem curtinho, bem pequeno, de Othmani, nosso irmão Othmani, que já está com o Senhor, né? Que na prisão ele escreveu. E é um livro que fala muito da oração desembaraçada, das peleias que nós enfrentamos em oração, de como sim a gente se calçar para entrar em ambientes por outras pessoas, por outras vidas ou até por povos, né? Então já é um outro nível de oração. E esses níveis de oração, quem sabe numa próxima oportunidade eu possa falar. Quero orar por você. Pai, obrigado por essa oportunidade. Que um pensamento, um formato, algo que foi falado sobre oração, possa atingir como uma flecha o coração desse teu filho que está vendo esse vídeo e que ele se torne alguém forte, poderoso em oração. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus e graças a Deus.